Graça e paz. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 até o versículo 32. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus e com fé. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicano e meretrizes vos precede no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, aos passos que o publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Essa parábola dos 2 filhos, contada por Jesus, é uma forte repreensão aos religiosos, principalmente os líderes religiosos da época de Jesus, pela sua falha em não atender o chamado de João Batista ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Jesus se dirige aos principais sacerdotes e líderes do povo e argumenta com eles. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos e ordenou que os 2 fossem trabalhar no vinhedo, na vinha. Um dos filhos recusou. Respondeu ao pai: Não vou. Já é um absurdo responder ao pai não. É uma rebeldia. Mas depois, arrependido, foi. Depois ele mudou de ideia e obedeceu. O outro concordou de pronto. Concordou em ir. Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Não obedeceu. Aí Jesus pergunta aos religiosos: Qual dos 2 filhos fez a vontade do seu pai? Aquele que recusou a ordem do pai, mas depois mudou de ideia e arrependido obedeceu e foi. Esta foi a resposta. Ao responderem assim, porque responderam corretamente, ao responderem assim ao Senhor, eles condenaram a si mesmos, porque eles eram religiosamente corretos, mas errôneos na natureza. Eles não tinham arrependimento
verdadeiro. Tinha muita religião. Apesar de religiosos, a natureza desobediente deles continuou intacta dentro deles. Jesus diz para eles que os cobradores de impostos e prostitutas, pecadores expostos ao pecado, que não têm nenhum desejo de obedecer coisa alguma em relação a Deus, mas depois, pela graça de Deus, a graça, a bondade de Deus, experimentaram arrependimento para nascerem de novo. Estes, Jesus disse, vão entrar no reino de Deus antes de vocês, religiosos, sem arrependimento, que dizem concordar comigo, com a palavra, com João Batista, mas não se arrependem dos seus pecados, nem confiam no Salvador, que é Jesus. Então, irmãos, um grupo se reconheceu pecador, se sentiu assim, sentiu a necessidade de ser livre do pecado. Isto é arrependimento. Enquanto que o outro grupo, o grupo religioso, não reconheceu que precisava ser livre do pecado e nem queria ser livre do pecado. Em que eram diferentes? Na conduta moral, na religiosidade, na aparência. Nisto se diferenciava um grupo do outro. Mas na essência, irmãos, no miolo, na coisa interior, na natureza, era a mesma coisa. Só que o grupo religioso não admitia. É o que Jesus está tratando. E aí, não nasce de novo. Aqui fala de entrar no reino de Deus. Você viu que o texto falou entrar no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Cantamos há pouco o cântico que fala do novo nascimento. Mas vamos ler também o texto. João capítulo 3, versículo de 3 a 7. Vamos ouvir aí, porque sem um novo nascimento nós não podemos entrar nem ver o reino de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Mas o novo nascimento, a experiência do novo nascimento, irmãos, ela parte da experiência que Deus nos dá por sua graça e bondade, que se chama arrependimento. O religioso é um caso sério, muito sério.
João Batista veio mostrar o caminho da justiça, o caminho do arrependimento, mas eles rejeitaram, recusaram, não creram. Eles recusaram a mudar de ideia, a crer em Jesus para serem libertos do pecado. Por isso que eu estou dizendo que o religioso é um caso sério. Ele é difícil de mudar de ideia. Eles recusaram a mudar de ideia. O arrependimento verdadeiro vem pela bondade de Deus, pela graça de Deus, e é imprescindível para alguém nascer de novo. Eu sei que os irmãos podem estar pensando, mas espera aí, Cristo me atraiu? Morri com Cristo? Ressuscitei com Cristo? Cristo vive em mim? Isto não basta, irmão? Sim, basta. Basta. Só que isso tem que partir da experiência de arrependimento, para que você tenha uma experiência verdadeira com Jesus. O ponto de partida dessa experiência, irmãos, é o arrependimento. Tem gente que diz que nasceu de novo, mas esse novo nascimento não surte efeito nenhum na vida dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa não partiu do fundo do arrependimento verdadeiro. Por isso, não foi de fato renascida. Renascida em Cristo. É a experiência de arrependimento para o novo nascimento. O ponto de partida para uma genuína experiência de novo nascimento é o arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de mente, de vontade, de atitude, de gosto, de emoção, de decisão. É uma convicção profunda de pecado que o Espírito de Deus traz. Arrependimento, irmãos, é a mudança de tudo isto na pessoa. A pessoa, sob o efeito poderoso do arrependimento que vem de Deus, quer ficar livre do pecado o mais rápido possível. Uma pessoa sob o efeito do arrependimento que Deus traz na vida dela, não quer saber do pecado. E aí ela está madura para cair na morte, Edivan. Aí ela está pronta para abraçar a morte com Cristo e morrer, de fato. Muitas vezes as pessoas estão contentes com o pecado. Dá para perceber. Pessoas que estão contentes com o pecado. O pecado, irmãos, é algo interno, viu? É algo que está dentro da pessoa. É algo interno, que se manifesta em atos externos, mas ele é interno. É uma natureza, é um poder, é uma natureza que está dentro da pessoa.
natureza pecaminosa. O ser humano é o ser que mais se ilude com ele mesmo. Tem muita malandragem espiritual, mas não tem arrependimento. A arte da política é vender uma imagem do candidato, uma imagem positiva. Você sabe disso. Uma imagem que normalmente não corresponde à realidade. A religião é assim também. Tem isso. Mas o que é ainda mais grave, viu? O que é ainda mais grave é quando a pessoa se satisfaz em ser iludida. É aquela frase que tem por aí: me engana que eu gosto. O Evangelho, irmãos, é diferente. É diferente. Primeiro, o Evangelho desilude a pessoa, para depois tornar a pessoa realmente autêntica. Irmãos, nós não conseguimos ser aquilo que nós imaginamos. Ficar imaginando aquilo que você gostaria de ser, no aspecto religioso, você não vai conseguir nunca. Você não tem a experiência. Nós só podemos ser o que Deus nos fez em Cristo. O que Ele me fez em Cristo, eu sou. Aí tem realidade. Nós precisamos de Jesus para fazer uma obra autêntica, real em nós. Nós precisamos de Jesus para nos fazer nele uma realidade espiritual. Cristo me leva a crer na morte com Ele, para que Ele venha a ser a minha vida, para que Ele possa ser a minha vida. O arrependimento que estou tratando com os irmãos é o arrependimento de mim mesmo, das minhas tentativas. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui está a mensagem que Jesus pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho, você sabe o que é? Eu acho que você sabe. A gente fala tanto aqui do Evangelho. O Evangelho é Cristo compartilhando comigo a sua morte, a sua vida, sua ressurreição. O Evangelho tem a ver com a morte de Cristo, a nossa com Ele, a ressurreição de Cristo, a nossa com Ele, e Ele vivendo em nós. É o Evangelho. E aqui diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque sem arrependimento você não vai crer no Evangelho. Arrependei-vos, é o que Jesus diz. Vejam, não é do que fazemos, preste atenção. É arrependimento do que somos. Porque Jesus
está ordenando: arrependei-vos. É você se arrepender de você, daquilo que você é. Não é arrependimento de pecados, mas do que somos. Somos pecadores por natureza, e é disso que precisamos de arrependimento. É dessa natureza que o ser humano precisa se arrepender. Agora, irmãos, esse se arrepender de si mesmo não está nas possibilidades do pecador. Não está. Alguém poderá dizer: mas eu me arrependo. Sim, você se arrepende de pecados, das besteiras que você faz por aí, mas de você mesmo é outra coisa. João, capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Ele diz: a condenação é esta, que a luz, que é Ele mesmo, que é o Evangelho, veio ao mundo, e os homens pecadores, amaram mais as trevas, que é o pecado, as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus está definindo a atitude do ser humano em relação à sua natureza pecadora. Ele aponta aqui essa atitude humana para com o pecado. Eu gosto do pecado. Eu defendo o pecado, principalmente o meu pecado, porque eu gosto dele. Quando você encontrar alguém defendendo o pecado, que ele peca mesmo, não tem jeito, e é assim, é porque ele gosta disso. É por isso que você está defendendo. Eu tenho uma natureza pecaminosa e gosto dela, concordo com ela, sinto-me bem com ela. O desejo do pecador é amar as trevas. Foi Jesus que disse: o desejo do pecador é amar as trevas, é amar o pecado. O pecador, irmãos, não tem disposição de se arrepender dele mesmo. Por isso, vem de Deus uma graça maravilhosa, uma graça que nós não merecemos, para gerar em nós esse arrependimento para a vida. Atos 11, capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Preste atenção. O arrependimento é uma concessão divina. O arrependimento é nos concedido por Deus. Ele que providenciou, Ele que concedeu o arrependimento para a vida. O arrependimento é uma graça que vem da parte do Senhor para o pecador indigno. Deus nos deu o arrependimento.
Arrependimento para a vida. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida significa: aborreço a minha vida pecadora. Aborreço a minha vida pecadora. Morri com Cristo na cruz. Com Ele também ressuscitei e ganhei a vida dele, porque é arrependimento para a vida dele. Deus opera o arrependimento em nós para que nós possamos nos arrepender de nós mesmos. Entendeu? Deus opera o arrependimento em você, com a graça dele, para que você possa se arrepender de você mesmo. Coisa maravilhosa, só Deus mesmo para fazer isso. Deus opera o arrependimento em nós, para que nós possamos nos arrepender de nós mesmos, aceitando pela fé a nossa morte com Cristo na cruz. João capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Essa sua vida que Jesus está dizendo aí no texto é a vida pecadora, é a vida ímpia, é a vida perversa. E tem outra vida, que é a vida eterna, que é a vida de Cristo, que é a vida de Deus. Mas eu não posso viver com as duas. É preciso perder uma para ganhar a outra. E Jesus coloca uma palavra muito forte aí. Muito forte, Valdir. Ele diz assim: quem odeia a sua vida é a vida pecadora. Quem odeia, você sabe que essa palavra ódio é forte. A palavra chega até a dizer que quem odeia, aqui falando de uma pessoa para outra, é assassino. Eu não matei ninguém com faca ou bala. Você odeia? Você odeia alguma pessoa? Você já é assassino. A palavra ódio é muito forte. E Jesus usa a palavra ódio. Quem odeia, a outra versão diz aborrece, que foi o que eu disse aí agora há pouco. Mas é a mesma coisa. Quem odeia a sua vida, quem odeia alguma coisa, uma pessoa, quem odeia mesmo, sabe o que ela pensa? Que morra, que se dane, que morra. Mas essa é a atitude que eu tenho que ter com a minha vida pecadora, pecaminosa. Agora, eu não tenho isso naturalmente. Deus precisa trazer essa convicção, essa aversão por mim mesmo, pela minha vida pecadora, porque só assim eu vou aceitar a minha morte com Cristo. Caso contrário, você não vai abrir a mão coisa nenhuma na sua vida. É por isso que muita gente diz que nasceu de novo e não nasceu ainda, porque não abriu mão de sua vida. Gosta dela. E o resultado, irmãos, é o melhor possível, porque o resultado é a vida de Cristo em mim. Quando você aceitar pela fé e crer a sua identificação no sacrifício de Cristo, você já se arrependeu e terá a sua natureza trocada, a sua vida trocada. Arrependimento não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. É uma mudança radical de mente, de vida, de modo de viver. É uma mudança que ocorre por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Morri com Cristo, Cristo agora vive em mim.
Mas tem gente contente com o seu pecado. Tem gente que prospera com o pecado. Como assim? Tem gente que ganha dinheiro com o pecado. Como assim? Mentindo nos negócios, enganando, com fraudes, subtraindo o que é do outro. Outros gostam da vida que leva e não quer saber, nem sequer saber de deixá-la, renunciá-la. Está gostoso. Muitos nem mesmo, irmãos, quer ouvir o Evangelho, porque não quer perder essa falsa vantagem do pecado. Lamentavelmente, tem gente que não quer nem ouvir o Evangelho. Você começa a pregar o Evangelho, sai de fininho, descarta, não quer nem ouvir o Evangelho. Mas o arrependimento vem da graça de Deus, produz em nós uma profunda convicção de pecado. Quando uma pessoa descobre pela revelação do Evangelho, do Espírito, da Palavra, quem de fato ela entra em choque. Quando o Espírito de Deus revela quem nós somos, nós entramos em choque. A pessoa fica em estado de nojo de si mesma. A palavra diz: tereis nojo de vós mesmos, porque Deus está revelando quem você é. E eu só posso ver quem eu sou se Deus revelar. A pessoa fica em estado de nojo de si mesma e não quer mais continuar assim. É a pessoa que tem arrependimento. Ela quer ser livre daquilo que está causando nojo nela, que é ela mesma, né? É a natureza dela, a vida pecaminosa dela. Quer ficar livre. Não quer continuar no pecado, nem pecando. Irmãos, quando nós estamos sob efeito poderoso do arrependimento que Deus traz, quando nós cremos a nossa morte com Cristo, acontece a maior mudança do universo. Deus troca a minha vida e eu passo a viver para Ele. Então, o que era amor pelo pecado se transforma em nojo. Ou você ama o pecado, ou odeia o pecado. Não tem meio termo. É uma coisa ou outra. Ou você aborrece o pecado, ou você ama o pecado. A proposta de Deus, do Evangelho, é levar o homem ao arrependimento. E Deus emprega toda a sua bondade para levar o homem ao arrependimento. O homem tem que ser levado ao arrependimento. Levado ao arrependimento pelo próprio Deus, irmãos. O homem tem que ser levado ao arrependimento e levado pelo próprio Deus, para se harmonizar com Ele. Se você ainda não creu no Evangelho,
a ponto de confiar em Cristo para a salvação, que possa agora, pela graça de Deus, se arrepender e crer no Evangelho para a salvação da sua alma.